Começa agora, Papo Reto, na Lully FM. América do Sul, Europa, Ásia. Então, no tempo que eu morei em Singapura, que foi ali, 2020, 21, 22, acabei de voltar para o Brasil, consegui continuar atendendo os meus clientes do Brasil e também acabei conquistando novos clientes na Europa e também na Ásia, Além de prestar serviços aqui para o Brasil, aí na modalidade de correspondente, acabei fazendo correspondência internacional para uma rádio aqui no Brasil e também contribuindo com produção e reportagem para algumas emissoras de TV que precisavam. Foi fantástico, né? Foi. Os colegas da Globo lá, que tem vários colegas que eram da Band na época, foram os colegas da Globo, depois cheguei a trabalhar um tempo na redação de jornalismo da Globo, são todos uns colegas, que legal. A Ana Pessoa, querida produtora do Fantástico, sim, foi a ponte aí para esse trabalho com o Fantástico, foi bem interessante, Notícias da Ásia que eram de interesse para o Brasil também, e aí acabei também trabalhando na produção de um documentário. Então a gente não para, essa é a verdade. Que legal, bárbaro. Como é que foi morar num país qual a vida, o cotidiano, a lida do dia a dia, tudo muito diferente. Cultura diferente, a língua, pra mim, assim, é quase impossível de aprender. Você já me falou que aprendeu a língua, Aprendeu a falar. Como foi lidar com isso? Como é que foi você ter um cotidiano maneiro com eles e até se adaptar e se sentir bem e sentir que poderia ficar muito tempo morando lá? Olha, Singapura é incrível em muitos aspectos, O que mais me chama a atenção é a multiculturalidade que existe dentro dessa sociedade. É um país, cidade-estado, então o país é uma cidade só. E apesar de eles serem pequenininhos no mapa, como eles carinhosamente se chamam, a bolinha vermelha no mapa, eles eram uma parte da Malásia até cerca de 65 anos atrás. E desde então, nos últimos 65 anos, eles vêm trilhando esse caminho de independência como cidade-estado. E os pilares dessa sociedade é a convivência harmônica entre diferentes nacionalidades, credos e idiomas. Então, você estava falando do idioma, Maurício? São 4 idiomas oficiais em Singapura. O Bahasa Malay, que é o idioma oficial da Malásia, o Mandarim da China, porque eles têm uma tradição, um histórico mercantil com a China muito interessante. Sim. Então o chinês é bem presente. O Tâmil, que é um idioma do sul da Índia, e o idioma comercial e que eu usava no meu dia a dia, o inglês. E aí tem também o híbrido, que eles chamam que é o Singlish, que é o inglês que mistura termos dos outros 3 idiomas no cotidiano. Como é que era no mercado no princípio, Depois que você te adaptasse, ia no mercado para pedir uma... Sabe dizer onde fica tal rua? Olha, seria uma comédia nesse país. Mas você sabe que esse é um tópico super interessante, Maurício. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre a aventura de ir ao supermercado em Singapura. Porque nos meus primeiros meses lá eu precisei reaprender tudo. Muitas vezes eu olhava para os rótulos e eles não estavam escritos em inglês, mas em coreano, ou japonês ou chinês, e você tinha basicamente que adivinhar ou perguntar para alguém, E aí as pessoas às vezes estavam tão habituadas com aquele produto que elas simplesmente pronunciavam o nome do produto em chinês ou em hindi ou em tâmil da forma como estava escrita, só que falando ou escrevendo eu não sabia o que era. Me fazer um processo de culturação, de imersão cultural, adaptação para entender, E aí a gente vai transitando por esse meio. E quando você chega no supermercado e você consegue cumprir uma lista de compras e saber onde estão as coisas, uma coisa que aqui no nosso país de origem é ridículo, é trivial, lá você fala, nossa, eu faço um pouquinho parte dessa sociedade agora. Que legal. Como é que a cultura deles é muito parecida com a cultura asiática, da higiene, das ruas serem limpas, do povo ser organizado, ou já é uma Ásia um tanto
misturada, assim, com povos de todos os cantos do mundo, que acaba não tendo essa cultura da organização, vamos dizer assim. As duas coisas. Singapura é muito cosmopolita, mas se tem uma coisa que eles se orgulham é da higiene deles. Eles têm até um selo chamado SG Clean, que é onde eles atestam que aquele estabelecimento comercial, ou restaurante, ou hospital segue o padrão de limpeza que eles acham adequado. Eu Curitiba recentemente, eu morei lá 2 anos e meio, então lá tu sabe que Curitiba tem um diferencial a nível de Brasil, né? Já foi melhor Curitiba, eu posso dizer porque morei lá, já foi melhor. Mas ainda hoje é um diferencial na cidade você andar no centro de Curitiba, onde eu vi fotos passeando lá pela 15, pelos lugares lindos lá do centro da cidade. E não vê sujeira na rua. Não vê toco de cigarro na rua. Não vê. Né? E acho que Singapura deve ser algo parecido, né? Sim, Curitiba de fato é lindíssima. Né? Curitiba parece uma cidade modelo. Aquilo lá, meu Deus do céu. Parabéns aos curitibanos que são quem fazem essa cidade, né? Mas sim, eu diria que padrão de limpeza Curitiba ou Singapura em termos de ambientes públicos estariam nivelados, sim, né? Agora, já o padrão de higiene pessoal, aí varia de cultura para cultura, né? Porque o brasileiro, ele tem a fama dos banhos excessivos, né? A fama de ser um povo limpo. A gente carrega essa boa fama com a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Singapura já é um país muito cosmopolita, então tem gente de toda a parte da Europa, de toda a parte da Ásia, de toda a parte da América. Você não consegue padronizar enquanto povo. Sim. E lá também as pessoas têm o olhinho puxado. Tem olhinho de todos os formatos lá. Tem muito japonês, chinês, coreano, né? O singapuriano em si, eles, quando fazem campanhas do governo, outdoors, eles procuram representar sempre uma pessoa de cada etnia. Exatamente porque não existe um rosto singapuriano. E nisso eu acho que eles são muito parecidos com o Brasil. Sim. Porque tem muitos rostos possíveis do singapuriano. Tem um singapuriano de descendência chinesa, de descendência malaia, africano eu acho que talvez menos, né? Mas pelo histórico de ocupação daquela terra e de imigração, predominantemente seria, né, chineses, malaios, indianos, uma boa porcentagem também de coreanos e japoneses, outras nacionalidades ali do Sudeste Asiático, Camboja, Filipinas, Tailândia, Laos e muitos europeus também, né? Eles tiveram colonização britânica, então é realmente bem miscigenado, um caldeirão cultural. Que legal. Outra coisa que eu gostaria de saber era como é que foi a tua recepção, se ela é um bom receptivo, né? Se as pessoas te recebem bem. Como eu tô fazendo um comercial lá aqui de Singapura. Mas é que ela me contou tanta história legal lá, gente. Foi tanta experiência que tu viveste. Quanto tempo tu ficaste lá? Fiquei 3 anos inteiros, né? Então, são 3 anos no país totalmente diferente, do outro lado do mundo. Eu já tinha ido em 2019. Mas a passeio é outra coisa, né? Sim. Eu acho que eu me recordo quando postasse a nossa foto. Eu passei 10 dias e aí depois eu voltei para morar esse período. Sim. A recepção, né? Eu acho que o brasileiro, o latino-americano, ele carrega essa alcunha de ser muito festivo, muito amistoso, né? Te conheceu hoje e já tá dizendo, vamos marcar, bora lá em casa. A gente é meio assim, né? Em termos culturais, eles já são mais reservados no espaço da casa e eles demoram um pouco a te alçar ao nível de amigo. Mas uma vez que eles fazem isso, eles são muito calorosos e receptivos, né? A gente morava num condomínio onde predominantemente os moradores eram estrangeiros, né? E tem uma história muito legal do meu vizinho de porta, morava do outro lado do corredor. Ele é chinês, o Ben, e ele foi um dos amigos que mais acolheu a gente em Singapura, desde o momento que o meu marido chegou lá primeiro, né? E aí ele encontrou com ele no corredor e já se apresentou, já introduziu uma amizade. E quando o Ben soube que a gente estava de mudança, de volta para o Brasil, ele viu a casa desmontada e tal,
E ele fez questão de mandar comida pra gente, porque ele sabia que a gente não ia ter como cozinhar. Essa história é sensacional. E aí ele falou assim, não, mas vocês vão sair pra viajar, que a gente ia tirar férias antes de voltar pro Brasil. E já estão com o apartamento desmontado. Vocês não querem deixar a mala de vocês pro Brasil na minha casa? E aí vocês viajam com uma mala pequena, voltam, pegam a mala do Brasil e vão pro Brasil. A gente, poxa, muito gentil, obrigada, vamos aceitar sim. Viajamos, fomos pra Índia, Sri Lanka. E na volta, a gente tinha 3 horas de intervalo entre o voo que chegava da Índia e o voo que partia para o Brasil, em Singapura, 3 horas em solo. Saímos correndo do aeroporto, voltamos para o condomínio para pegar a mala que estava na casa do Ben. Chegamos lá, ele chegou do trabalho cheio de sacola, preparou um jantar de despedida pra gente. Imagina, gente, imagina. E mais, falou assim, olha a recepção do pessoal. Eu ainda tô chegando, mas eu deixei a porta do apartamento aberta. Vocês entrem, sintam-se em casa, organizem as coisas de vocês, que eu já tô chegando pra fazer janta. Isso e era meu aniversário. Aí ele, não. E a Lu não pode viajar sem comemorar o aniversário. A gente vai cantar parabéns pra ela. Ah, que bárbaro. Tive parabéns cantado em chinês, cantado em inglês. Sensacional. Existe amor em Singapura. Existe amor em Singapura. Que legal. E quais outros lugares tu já foste, assim, né? Porque eu sei que teu marido trabalha com petróleo. Isso, ele é engenheiro químico. E aí, então, isso faz com que você viaje o mundo, né? A gente viaja sim um pouco, né? Em função do trabalho dele, essas relocações geralmente acontecem a convite da empresa. Mas as outras viagens, elas são mesmo na pessoa física. Sim. A gente viaja porque a gente se considera viajante, não turista, né? Que eu vi uma frase essa semana. Isso é maravilhoso. Eu vi uma frase essa semana. Meu sonho de consumo é ser viajante. Que dizia assim, Maurício, que o turista, ele viaja para escapar da vida. E o viajante, ele viaja para viver a vida. Sim. E aí a gente gosta de se considerar viajante. Que legal, né? que legal. Bom, você perguntou quantos países, né? Ao todo, eu já tive a honra, o privilégio, a bênção divina de conhecer 21 países. Caraca, 21 países. Dos 200 e pouquinho, né, que compõem o nosso globo, eu tô começando. Assim, acredito que os próximos 10 anos tu consiga dobrar. A meta é usar o passaporte mais do que a Glória Maria usou. E olha que Glória Maria, acho que foram 160 países. Né? Olha, quando eu atingir a meta, daí eu dobro a meta. Que legal, que legal. Muito maneiro, muito maneiro. E teve a pandemia no meio, né? Então teve um período aí que não se viajava tanto, né? Um período meio de limbo aí. Mas foi bom para conhecer Singapura, né? A gente aproveitou mais a cidade, o bairro. E era perto de praia, ou era longe, você não frequentava a praia? Como é a praia em Singapura? Singapura é uma ilha, mas ao contrário do que as pessoas pensam, né? Porque quando a gente fala, é uma ilha, as pessoas pensam, beleza, todos os bairros têm praia, todo mundo mora na beira do mar. Não é assim. Em Singapura, os estrangeiros que vão lá para trabalhar, né, que a gente chama de expatriados ou relocados, eles costumam ficar nas proximidades dos metrôs, porque o metrô lá é muito eficiente e muito barato. Então é um meio de transporte que a maioria das pessoas adota, enquanto ter carro é quase proibitivo. Sim. Você precisa pagar uma licença para ter direito a ter carro, e ela vale por 10 anos, e depois você compra o carro, que também é caríssimo. Estamos na BMW, né? Aproveitando para falar de carro. E carros caros, mas maravilhosos. E as BMW são, assim, um sonho de consumo lá, né? Super presentes. Todas as garagens de condomínio lotadas de BMW. Nossa, que legal. Sim. Legal. E aí você precisa pagar por essa BMW ou por esse outro carro que você escolha ter. E você tem a concessão de uso também por 10 anos. E depois disso você precisa renovar ou desfazer o seu carro. Imagina. Sim, então a gente, assim como os outros estrangeiros, morava perto de metrô, numa região mais central, com coisas disponíveis para fazer a pé, né? Os bairros lá têm essa característica de ter todo o comércio, infraestrutura mínimo para você fazer a pé. Então era um pouquinho longe da praia. A praia da cidade chama-se Sentosa e ela foi construída artificialmente a partir de um canal da Bahia. Uhum.
E aí tem beach club, tem, né, hotéis luxuosos nessa praia, condomínio, sim, tem pessoas que vivem lá, mas é uma região dedicada mais ao lazer, com parque da Universal, com túnel de vento para você simular paraquedas, e a praia fica nesse complexo chamado Sentosa, né, Ilha de Sentosa. E aí, paralelo, né, ali em Singapura, porque Singapura, na verdade, é um arquipélago, não uma ilha única, sim, tem outras ilhas. Você consegue pegar um ferry boat e ir para outras ilhas ali no entorno, Lazarus, Pulau Ubin, que aí já tem essa pegada mais de banho em meio à natureza, muito gostoso. Que legal. Lu, e agora vamos voltar a falar do lado profissional. Como foi a tua lida profissional lá em Singapura, né? Porque aqui tu até me contasse que a tua lida profissional era muito intensa, né? Tu tinhas um legado, algo muito forte aqui no Rio de Janeiro, de chegar a tua empresa e atender mais de 80 clientes, e que aí eu fico imaginando que ela não dormia, não fazia mais nada da vida, ela só atendia cliente. E aí na sequência você muda de vida, vai para outro lugar, mas tu disseste que até a pandemia surgir, tu ainda conseguia atender boa parte desses clientes, né? Em número de clientes atendidos eu não tenho a conta precisa de quantos clientes a Comunica-me já atendeu desde a criação. Mas a rotina era mesmo muito intensa, né? A gente dedicava sábados, domingos, feriados, o tempo que precisasse ser dedicado ao trabalho, a gente dedicava. Então, de 2016, quando eu abri a empresa, até 2020, quando chegou a pandemia, eu posso dizer que 99% do meu tempo era dedicado ao trabalho. E aí aquela ilusão, né, de quem sai do CLT e vai ser o próprio patrão vai trabalhar menos. Ao contrário, vai trabalhar muito mais. Se quiser manter um padrão, tem que trabalhar absurdamente, né? Eu digo que a minha meta é ser a minha melhor funcionária e a minha pior empregadora. Pra mim mesma, né? Tá certo, é isso aí. É a meta, porque se você não tem um cachorrinho ali atrás do seu calcanhar, é muito fácil cair na zona de conforto, se acomodar, e aí os seus rendimentos caem também, né? Sim. Você é responsável por você mesmo. Sim, verdade. Então, até a pandemia era essa rotina, era essa levada. Sou acusada por alguns amigos de mas você também não visitava a gente, né? Você nunca estava nas saídas. Nossa, a Luísa sumiu por alguns anos. De fato, porque eu priorizei a carreira, priorizei o trabalho. Eu lembro que eu mandava o WhatsApp para ela na segunda, às vezes ela me respondia na sexta, quando ela respondia. Se fosse de trabalho, eu respondia imediatamente. Aí normalmente era coisa assim, Lu, o que você vai fazer no final de semana? Lu, como é que tá o teu tempo? Era mais ou menos assim, então ela não respondia. É mais ou menos isso. Então o emprego, né, o trabalho, ele virou prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3 na minha escala de 3 prioridades. Na pandemia, os meus clientes, eles sofreram muito. Eu tinha clientes, né, do setor de restaurantes, eventos, né, feiras, turismo. Então toda essa galera que trabalhava, né, que dependia das pessoas estarem nas ruas, trabalhando, consumindo, viajando, passeando, enfim, eles sofreram o impacto da crise sanitária, sim, que foi o coronavírus, porque foi uma crise sanitária, foi uma crise social, foi uma crise administrativa, sobretudo, né? No Brasil a gente teve o aspecto político em cima dessa pandemia que já, por si só, já era complexa o suficiente, e os negócios desses clientes, muitos deles, infelizmente, fecharam as portas. E aí, se o seu cliente fecha as portas, o seu contrato é o menor dos problemas nessa estrutura, porque ele já precisou lidar com desmonte de loja muitas vezes, precisou lidar com demissões, precisou lidar com prejuízos, né? Então, a gente sofreu o efeito avalanche no meio da pandemia. Sim. Fomos afetados na rebarba dos nossos clientes. E aí, nesse período, eu resolvi me dedicar aos estudos, já que os negócios não estavam tão bem, e eu tinha a chance e a sorte de poder reduzir a marcha por um tempo. Meu marido me apoiou bastante também nessa empreitada, e eu resolvi pegar um diploma de pós-graduação lá em Singapura.
Então foi muito interessante estudar com gente de outras nacionalidades, ampliar um pouquinho o meu campo de estudo, Que barulho. olhar para uma outra versão da Luísa, a Luísa estudante, que se recicla, que para, que pensa, que reflete, que olha o acadêmico. E logo depois, já na retomada aí da pandemia, no momento pós-vacina, começo das reaberturas, alguns clientes foram voltando e hoje a gente está aí nesse processo de reconstrução, que não vai ser da noite para o dia, mas que com dedicação e trabalho honesto a gente chega lá. Quero ressaltar aqui, aproveitar que você está aqui e perguntar para ela se ela vai, né? Mas está rolando o Mita. O Mita é um festivalzaço que tem em todo mundo. E aqui no Brasil rola aqui no Rio e em São Paulo. E nesse final de semana tem aqui no Rio de Janeiro, lá no Jockey Club. A Lulha FM estará no Mita, né? Fomos convocados pela direção do Mita. Um grande beijo para todo mundo. Aquela mulherada maravilhosa que comanda lá a direção do Mita. É um super mega ultra festival com grandes atrações nacionais e internacionais. E nós estamos aqui para anunciar que Lana Del Rey já está aqui no Brasil. Chegou no aeroporto hoje super bem recepcionada, com os fãs alvoroçados, porque ela vai ser uma das atrações do Mita que vai rolar neste final de semana ali no Jockey Club aqui no Rio de Janeiro. Então, mais do que nunca, mandar um beijão para a direção do Mita, agradecer o convite e dizer que sim, estaremos lá dia 27 de maio aqui na capital carioca e dia 3 de junho em São Paulo. Mita no Jockey Club? É. Com a Lana Del Rey. Lana Del Rey vai se apresentar, mas tem muitas outras atrações. Gente, Tem programação muitas pro final de semana carioca aí. É um super evento, um mega evento. Vai ter muita banda nacional legal, do pop rock, de rap e shows internacionais. A Lana Del Rey, claro, a grande atração principal do evento é a Lana Del Rey, que ela é maravilhosa. Para quase todos os gostos musicais, né? Para quase todos os gostos musicais. É quase todos, não são todos, quase todos. Mas muito legal porque é um eventaço. Agora voltando a falar sobre Luísa Medeiros. Lu, mais do que nunca você lida com essa parte de assessoria, né? Como é que você lida com vários públicos? Porque você lida com patronal de tudo que é jeito. Patronal, no caso, os seus clientes, né? Você lida com clientes de todos os tipos. Aqueles clientes mais queridos, aqueles mais carentes, que querem sua atenção o tempo todo. Como é lidar com esse tipo de cliente? Eu só tenho cliente querido. Olha ela. Os meus clientes são todos queridos, até porque eu acho que o trabalho da assessoria de imprensa, ele é profissional, obviamente, Sim. porque mexe na marca e no negócio do teu cliente, mas ele precisa de uma conexão chamada P2P, né? Pessoa a pessoa. A gente precisa dessa conexão entre seres humanos para que aconteça com propósito, né? Porque você precisa entender o que é prioridade para o teu cliente, o que é utilidade pública dentro do negócio dele, né? Quais são os caminhos de comunicação que fazem sentido para um cliente, de repente não fazem para o outro. E é em cima dessa confiança e dessa compreensão mútua que se faz uma assessoria de imprensa com propósito. Sim. Caso contrário, você está somente produzindo release comercial e soltando para conseguir notinha. Nada de errado com isso. Quem faz, tá tudo certo, existe mercado para isso e existe demanda para isso, tá tudo bem. Agora, não é o que faz o meu olho brilhar. Então eu escolhi como meu caminho profissional um trabalho de maior conexão com os meus clientes. Então por isso que eu digo, né, já veio cliente problemático? Bom, estamos aí no mercado desde 2016, já esbarrei com muita gente de muito jeito, mas aqueles que não têm conexão, eles não ficam. Então é mais ou menos isso, são relacionamentos. Que legal. Lu, vamos aproveitar agora, são 14 horas e 29 minutinhos, vamos intervalinho comercial, a gente vai tomar um cafezinho aqui na BMW Rio. BMW Rio, uma loja da BMW do Rio de Janeiro, aqui na Mena Barreto, 161. Os carros mais lindos do Rio de Janeiro estão aqui. Eu tenho certeza que você, que já tem aquele planejamento, vou comprar um BMW para mim, para poder desfilar num carro elegante, carro confortável, moderno. Gente, os carros elétricos da BMW são algo assim, fora da casinha. Tô vendo aqui, ó, lá embaixo, um carro sendo carregado agora, né? Carro Mini Coupe, que é um dos modelos os quais aqui na BMW Rio você tem acesso. São maravilhosos. O carro está sendo carregado na luz, para você ter uma noção. E aqui por diante temos vários modelos de motos, também tem a loja de motos que tem as motos mais lindas do Rio de Janeiro. A minha veio daqui, é uma moto maravilhosa. Eu tenho certeza que você que é motoqueiro, que acha que não, tem uma moto da BMW é muito caro. Não, não é não.
Eu tenho uma moto da BMW, por que você não pode ter? Então, vem aqui na BM Rio, aqui na Mena Barreto 161, adquirir o seu. Vamos em intervalinho comercial, então daqui a pouquinho estamos de volta com mais Luísa Medeiros aqui no Papo Reto da Lula FM, para você e para todos nós, ao vivo aqui na Lula FM. Lula FM nos 4 cantos do mundo, porque somos diferentes. Lula FM. Um show de alegria no seu rádio. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, Informação, alegria os melhores locutores e muita diversão. e você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Lula FM. Eu ouço, você ouve E a gente curte! Lula FM. Essa é a sua rádio! Lula FM. Anuncie na Lula FM. Anuncie na Lula FM. Aperte o play sem medo. Ouça sua playlist sem travar com a nova NET. Planos a partir de R$ 79,90. Saiba mais pelo telefone 21 2018 0441 ou no endereço Estrada da Gávea, número 463, Loja A. Oi, eu sou o Rodrigo Faro e eu vim te contar que mais de 10 milhões de brasileiros são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Só vem, coloque o seu implante rapidinho, encontre o aparelho ideal para ficar com um sorriso incrível ou ainda faça uma prótese fixa ou removível com mais qualidade. Não importa se você tá me ouvindo de casa, do carro ou no trabalho, tem sempre uma Odonto Company perto. Comece já o seu tratamento. Só vem, Odonto Company, só na maior você tem o melhor. Acesse o site www.lulafm.com. Baixe nosso aplicativo no Play Store. É de graça. Gente, olha só, no Açaí o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Então corre pro Açaí, economize com muito preço baixo, economize no atacado e no varejo, economize para a sua casa e o seu negócio, economize com a facilidade de pagamento. Você pode pagar com cartão de débito, crédito, vale alimentação e Pix, e você pode economizar ainda mais. Baixe o app Meu Açaí e aproveite os descontos e promoções exclusivas. Viu só? Aqui economizar faz bem. Vem pro Açaí. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Tá no app, tá no site, tá no Insta, tá no Zap, tá no Tik, tá no Toque, tá na loja, tá online, tá na... Esse é o clima aqui na Lula FM. Muito rock and roll, né? Muito rock and roll. Você ligado aqui na Lula FM, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que está conectado com a gente nos 4 cantos do mundo ou sintonizado através das 3 emissoras de rádio que compõem a rede Lula FM. Agora são 14 horas 33 minutinhos e nós estamos aqui com a jornalista, empresária, produtora, editora, escritora, tudo que tiver ouro ela tá junto. Luísa Medeiros. Eu me desconcentrei aqui olhando o carrão verde lindo na entrada da BM Rio. Gente, eu queria levar ele pra casa. Só você, Lu? Só você? Só eu, só meu. Ai, meu Deus do céu, só tem carro lindo aqui, gente. Só tem carro lindo aqui. E além dos carros serem lindos, né, os modelos maravilhosos, assim, são carros que tem uma estupidez o conforto dos carros. São verdadeiras casas em forma de carro, né? Porque você faz tudo dentro desses carros. E são carros grandes ainda, né? Alguns compactos, outros são gigantes por si. Os elétricos, tem uns carros elétricos aqui embaixo, é o modelo X5. O para-choque dele é de vidro. Aí a pessoa vai arranhar todo, vai quebrar. Ele se auto-recompõe. Arranhou, ele se reconstrói novamente. Sensacional, né? Então assim, não tem o que falar, né? O carro da BMW é um luxo só. A gente fica até com um pouco de pena de andar no BMW aqui no Rio de Janeiro com as ruas não tão cuidadas, né? Não tão bem asfaltadas, né? Mas é muito lindo e tenho certeza que você vai estar adquirindo um baita de um bem para sua vida, é ter um BMW aqui da BM Rio. Você sabe que eu ainda não comprei meu BMW, né, Maurício? Esse dia vai chegar e a gente já tá o quê? Co-criando isso aqui dentro da concessionária
Mas numa viagem que a gente fez para a Alemanha, já que a gente estava falando de viagem e tá na loja da BMW, e a gente resolveu que a gente ia fazer a Romantischstraße. Ó, perdoa o meu alemão, tá? Porque é horroroso. Meu português é um pouquinho melhor. Rota romântica. E a gente decidiu que ia fazer ela de carro, passando por algumas cidades medievais da Alemanha. E para isso alugamos uma BMW. Que conforto, que espetáculo. Olha, foram 5 dias que voltar pro carro e aproveitar aquela autobahn que não tem limite de velocidade, o asfalto é um tapete, só passando máquina feroz do teu lado, só carrão, olhando a paisagem da Alemanha. Olha, sensacional. Na hora de devolver o carro, a gente até ficou triste. Foi muito triste a chegada em Munique para devolver o carro. Tenho certeza que sim, a BMW é sempre um arraso. Lu, agora vamos falar um pouco sobre o teu lado escritora, né? Você ajudou a compor aí uma das obras poéticas aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Ela também está sendo divulgada em outros lugares do mundo. Como é que funciona? Conta pra gente aí. O Maurício já está com o exemplar dele aqui, o Amor em Poesia 2, pela editora Hope. O que acontece, Maurício? A gente, como jornalista, eu acho que você já passou por isso. Me corrija se eu estiver errada. A gente acaba emprestando a escrita e a fala para a voz de muitas outras pessoas. Ah, direto? Das nossas fontes, dos nossos clientes, das marcas, né? Você aqui com a Lully FM, os teus anunciantes. Então a gente sempre está usando a comunicação como uma ferramenta e emprestando essa voz para que outros se comuniquem através da gente. Sim. E a escrita em formato de crônicas, especialmente, né, escrita em crônicas, ela é a minha expressão de escrita pessoal. É o espaço onde eu separo para encontrar a minha própria voz, para não me descolar de mim. Quase uma escrita terapêutica, sabe? Eu escrevo sobre o dia a dia, sobre coisas que eu vi na rua, observações, confabulações, questionamentos existenciais que a gente vai tendo aí cruzando a vida, né? E eu sempre coloquei esses textos numa plataforma online, despretensiosamente, só para compartilhar com o mundo. A editora Hope abriu pelo selo Poese, que é o selo de poesias da editora Hope. Eles abriram o chamado para uma antologia, exatamente da obra Amor em Poesia 2. E cada autor poderia submeter até 2 textos para entrar na obra, né? E eu tive a honra, o privilégio de que um dos meus textos compusesse esse livro, junto com vários outros autores, todos brasileiros, alguns morando no Brasil, outros fora. Então, estar nessa obra, né, feita de forma colaborativa, com outros autores, né, novos e antigos no cenário literário, sem dúvidas foi como ganhar um fôlego novo e uma alegria muito grande de saber. E quantos autores tem a obra? Olha, agora você me pegou, porque eu vou te dizer quantos contos são, pode ser assim? Sim, pode ser. Porque eu não sei quantos são de cada um, porque é uma obra grande. Você tem quantos contos? Eu tenho um texto só nessa. Só um texto, sim. E na nova antologia da editora Hope, que saiu agora, Fragmentos Poéticos, já está disponível para venda também. Nela eu tenho 3 textos. Então, ao todo, 4 textos publicados em antologias da editora Hope. Bárbaro. A gente está falando de 245 páginas de textos entre poesias, contos e crônicas de diferentes autores brasileiros reunidos em um só volume. É muita riqueza de inspiração, de criatividade. Eu me sinto honrada de estar junto com essa galera. Sim, tu sabe que é muito bacana você compor uma obra assim, porque ela acaba se tornando um filho seu. De fato. Né? Um filho seu, porque você tem algo que você te inspirou ali. Né? Eu nunca fiz um livro, eu nunca compus um livro, não fiz parte de um livro. Ainda? Mas eu já tô até em processo já para contar um pouco da minha história de vida, né? Que tem alguns percalços. Quem me conhece já sabe da minha história, mas quem não me conhece vai ficar sabendo. Vai virar macrosérie também, só que primeiro eu tenho que lançar o livro para depois
o livro tendo um certo respaldo que vire macrosérie. Eu já quero ler. Já está negociado até com a produção lá do Grupo Globo, então assim, já tem esse processo, né, em andamento. Só que o bacana é você saber que você compôs aquilo e que aquilo faz parte da sua história. Sim. Imagina você contar pro seu filho, eu já escrevi um livro. Entregar o livro na mão dele para ler, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Eu acho que o livro de papel, ele nunca vai morrer, Maurício. Eu também acho. Acredito muito nos formatos digitais, eu sou uma entusiasta do Kindle, amo o Kindle de todo o meu coração. Foi o presente que eu ganhei, eu acho que eu mais gostei nos últimos anos. Kindle? Eu ganhei um leitor digital, né? Eu ganhei no meio da pandemia, em 2020, de presente de aniversário de 30 anos. Que legal. Gente, de lá pra cá, eu já li tantos livros ali, e é tão prático. Você leva pra viagem, aquilo ali pesa gramas, e você consegue levar dezenas de livros ali dentro, se você quiser. Sim. Então, é fantástico. Mas o livro de papel, ele tem o seu lugar. E eu acho que esse lugar não vai ser tomado, sabe? Eu acho que a cultura do livro ainda é muito forte. O que a gente tem que fazer é que isso se perpetue perante os jovens de hoje, né? Com que eu acho que é a grande problemática. Porque pra gente que é dos anos 90, né, a gente começou a ter o hábito da leitura nos anos 90. Na quinta, sexta, sétima série, quando a gente começou a entender um pouco mais da cultura, e aí depois na oitava série já começou a ter literatura na escola. Eu acho que você deve ter sido da minha época também, que foi até a oitava série. Hoje em dia tem a nona, né? Eu fiz até a oitava, depois ensino médio. Depois eu fiz até a oitava, depois ensino médio também. Então a gente tem esse lado de começar a ter a rotina da cultura, da leitura a partir da quarta, quinta série. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu fiz um trabalho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas maravilhoso com a professora Hilda, né, do primeiro ano do segundo grau, professora de literatura. Então assim, a gente tem esse cultivo, né? E os jovens de hoje já não tem tanto. Então assim, é importante, eu leio muito mesmo. Até não estou lendo tanto nesse momento agora. Problemas de família, sabe que a tristeza, a gente, apesar de ser um baita parceiro da tristeza, eu tô passando um momento bem complicado, né? Então assim, eu já li 16, 20 livros num ano. Olha só. Já li hoje, esse Devorador. ano. Esse ano eu acho que eu vou ler 5, né? Mas vou ler 5 livros. Que honra, que o Amor em Poesia 2 é um deles? Já tá na lista. Eu acho que é o próximo. Olha só. Eu tô lendo o livro da Márcia, olha, né, da nossa querida Márcia Bruno. Beijo, Márcia. Depois vem o seu. Até eu cheguei a ler, já li 2 livros ao mesmo tempo, só que não é legal porque você... Tem quem goste, né? Não consegue se focar numa obra só. E eu acho que uma obra de poesia merece uma atenção única, porque eu amo poesia. Deixa eu te contar um segredo sobre o Amor em Poesia 2. Eu gosto, porque exatamente pela natureza dele de ter vários autores juntos, e um texto não tá conectado com o outro. Sim. E aí você tem poesia, você tem prosa, você tem conto, você tem crônica. Eu gosto de pegar ele quase como um oráculo e abrir assim, sabe? E falar, ai, qual texto que eu vou ler hoje? Ih, caramba, abri no meu. Foi coincidência. Amores ou Brigadeiros, tanto faz. É o meu texto que tá nesse livro. Já fico louco pra ler. É uma analogia, né, sobre o amor. Eu amo brigadeiro, gente. E ama o amor também? Aí a gente vai empurrando com a barriga. Eles têm mais em comum do que você pode imaginar. E aí eu gosto de abrir assim e pegar um texto aleatório e ler aquele texto, de repente de manhã ou numa pausa pro café, fechar de novo e colocar o livro de lado, sabe? Só uma pílula de literatura no meio do dia. Eu gosto muito de ler antes de dormir. Olha. Antes de dormir. Eu pego assim, se eu já não tô com sono, mas é 1h da manhã, bom, vamos ler. Dizem que faz bem. Aí eu sento, não leio deitado, sento na mesa lá do meu home studio e tem bastante uma iluminação legal, até porque tem que ter uma iluminação legal, antes dele no escuro não é bacana, né, pra visão. Eu me cuido muito quanto a isso. E aí começo a ler, e aí vou até 2h30, 3h da manhã. Em 1h30, 1 hora eu consigo ler metade de um livro. Olha só. Leitor focado, isso é macrofoco, hiperfoco.
Eu tenho essa minha característica de conseguir ler rápido. Né? Um livro como esse seu, acho que eu leio em 2, 3 dias. Caramba, que legal. Né? Porque eu consigo ir lendo e o legal é que você lê e você fica pensando nas histórias dos livros. No caso da poesia, você vai ficar pensando nas poesias e nas viagens dos autores, né? Cara, o cara chegou a esse texto, né? A esse timbre de texto. É tão bacana isso. A leitura ela pode ser dança, né? Diferentes ritmos, diferentes estilos, diferentes momentos. Eu acredito muito na força da literatura enquanto arte. E a arte aqui ela serve, né? Ela serve a achar propósito, ela serve a trazer beleza, ela serve ao questionamento, muitas vezes ela serve à crítica social. E eu acredito que a literatura ela cumpre com maestria esses papéis. E aí para as novas gerações, né, você falou, poxa, é tão importante não deixar o livro morrer, né? O apelo do sensorial do livro, né? Das páginas, do cheiro, da cor da tinta, que é diferente da cor na tela, porque varia de acordo com a configuração do seu monitor. Sim. Acho que tudo isso, se a gente fizer esse trabalho de mostrar, de transmitir essa paixão para as novas gerações, eles vão conseguir cultivar isso, né? Porque livro, ele é uma mídia que vem permanecendo, né? Desde a época lá dos papiros, dos pergaminhos, da primeira prensa, e por aí você vem fazendo a história até hoje, os leitores digitais, o livro nunca saiu de cena. É verdade. Na música, a gente vê, né, que eram as orquestras, né? Eu não sei o que veio depois, mas em algum momento apareceu lá o LP, depois o CD, e hoje até o CD já morreu, né? Tem os colecionadores, quem tenha acervos de LP, de CD, mas a pessoa média, a pessoa comum, ela não compra. É um diferencial hoje, porque o rádio antes era uma coisa permanente na casa de todo mundo. Eu sempre tive rádio em casa. Físico, né? Eu tinha um rádio no meu quarto, um aparelho de um microsystem no meu quarto, tinha um microsystem no quarto da minha mãe. Ela ouvia o som dela e eu ouvia o meu. Sempre assim. Sempre assim. Hoje em dia ninguém mais tem microsystem. Quem tem microsystem em casa? Mas as pessoas continuam ouvindo rádio. Prova disso que nós estamos aqui. Mas aí ouvem o rádio através do nosso app. Exatamente. Do computador. Né? O app hoje é um parceiraço nosso. A gente conseguiu fazer uma divulgação muito bacana do app da Lully. Temos mais de 200 mil downloads do app aqui em todo o Brasil. Então assim, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham se acostumado. Eu tô cansado de ouvir Spotify. Vamos ouvir um pouco a rádio. Até porque a gente toca sons que às vezes o Spotify não determina, não mostra. Eu amo essa espontaneidade, esse acaso que só a rádio proporciona. Por exemplo, de você ouvir o que você não espera. E aí, por exemplo, assim, você tá lá, aí você quer ouvir um hit, né? Aí tá, você tá, eu gosto dessa música. Tá tocando um hit, um single do momento. Aí daqui a pouco toca um Luciano Ferro com uma música que estourou nos anos 2000. Olha que incrível. Que você ama, que você ouve, caraca, deixa eu ver. Aí daqui a pouco começa a tocar um Raimundos, da época que o Rodolfo era vocalista, de um Mulher de Fases, que mexeu com a adolescência nos meus anos. E você, que legal. Aí daqui a pouco volta para um single atual da Dua Lipa. Você acaba ficando na rádio, e esse é o diferencial do rádio. Né? As pessoas ainda têm esse costume de ouvir o rádio por esses princípios que o rádio nos tem, né? Tanto é que a gente tem aqui no Rio de Janeiro rádios de nicho popular com audiências absurdas, né? Eu posso citar aqui, eu não tenho até porque ela não é minha concorrente, são meus grandes parceiros, a FM O Dia, que é a maior rádio FM do Rio de Janeiro, FM musical, que eu digo, né? Que tem 550 mil ouvintes por minuto. Sim. São 550 mil pessoas, minuto a minuto, ouvindo a programação da rádio. É muita gente. A rádio, ela não morreu, não vai morrer. Ela mudou de plataforma. Sim. Apenas isso. Sim. Né, de gadget. O equipamento que você usa para ouvir a sua rádio, talvez ele tenha mudado. Mas a rádio não morreu. Eu tenho uma teoria, Maurício, não sei se você vai concordar comigo, de que aquilo que toca o ser humano em nível subjetivo, isso não morre. E aí a gente fala do teatro, a gente fala, né, da literatura, a gente fala da música, a gente fala da rádio, por que não? Né, do cinema também. Muda, evolui, sim, mas não morre, né? Sim. E eu acho que o livro,
ele vem nesse lugar afetivo. É verdade, né? Mas eu acho que o livro também é uma questão de cultura, de você ter a cultura da leitura. Eu gosto do material, eu gosto de estar tocando no que eu estou lendo, gosto de folhear o que eu estou lendo. Eu acho que é um costume que veio lá dos princípios. Botar um marcador. Minha mãe era professora, eu ponho um marcadorzinho do livro lá para saber a página onde eu parei. E eu passo isso pro meu filho de 9 anos. Que máximo. Eu passo isso para ele e ele gosta de... Eu dei um livro sobre isso, ele gosta muito de quartéis, saber dos militares, dos governos militares do mundo. E aí eu dei para ele um livro de Hitler, que é a história de vários guerrilheiros do mundo que tentaram matar Hitler e morreram. E ele tá lendo isso com 9 anos. Olha só. E ele adora. Chega, pai, eu li que Hitler fez isso e que tal guerrilheiro tentou matar ele de tal forma. E aí você, nossa, a criança cativa a criança, né? Se todo mundo tivesse a capacidade de analisar criticamente o passado, como seu filho de 9 anos está tendo, assim a gente evitaria muitas atrocidades no presente e no futuro. Nem me fala, porque, né? Sem comentários. E olha, uma baita dica, tanto para as crianças quanto para os adultos que querem aí preservar essa questão da leitura, do contato com o livro físico. Passeio no centro do Rio, gratuito, Gabinete Real de Leitura. Olha aí, que legal. Uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, né? No centro do Rio de Janeiro e de graça. No mundo, maravilhoso. Eu fui conhecer o Museu Rui Barbosa e fiquei encantado com a história. Como tudo é muito cuidado, é incrível, incrível. É tudo muito cuidado, gente. Assim, detalhes de colheres, de copos, de xícaras usados há 100 anos atrás estão lá intocáveis. Os azulejos muito bem cuidados, o piso muito bem, a cama que o Rui Barbosa dormia, os lençóis que o Rui Barbosa usava com a esposa. Assim, é de uma riqueza absurda. Aqui em Botafogo, Museu Rui Barbosa, ali na São Clemente, eu indico todo mundo visitar. É de graça, só você chegar lá. Vai ter sempre alguma pessoa para te instruir, para contar as histórias de cada peça, cada detalhe. Eu fiquei 45 minutos lá. Eu não fiz a visita detalhada, eu fiz a visita rápida. Por isso que foram só 45 minutos, mas me mostraram quase tudo, os jardins, a história dos jardins, a história de quando o governo assumiu a casa, daí queria ter aberto a lateral da casa para poder ligar uma rua a outra, mas aí reivindicaram, e aí hoje é fechado, hoje a casa é só a casa. Cara, lindo demais, lindo demais. Então, nessa pegada tem o Palácio do Catete também. Maravilhoso. Museu da República. Conheci o Palácio do Catete, gratuito. É maravilhoso também, tudo gratuito, tudo gratuito. Então a cultura tá nas nossas mãos, basta a gente saber explorar lá, né? É isso aí. Lu, quero mandar um beijo aqui pra galera que tá nos ouvindo, né? Galera de Floripa, um beijão pra galera de Floripa que nos ouve, pra galera de Quito, no Equador, olha só que legal, cara. De Helsinki, na Finlândia, de São Paulo também, e a galera de Ashenburn, na Virgínia, nos Estados Unidos, e a galera, claro, daqui do Rio de Janeiro também, que tem muita gente do Rio nos ouvindo. Mandar um abraço pra galera que nos ouve aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas que legal essa audiência que a gente tá agora, viu? Quase 30 mil ouvintes acompanhando aqui a programação da UFM, curtindo essa entrevistaça aqui com a Luísa Medeiros, que é essa baita profissional, uma profissional da comunicação, uma empresária, e mais do que nunca traz pra gente conhecimento, traz pra gente cultura, traz pra gente lazer, benefícios do dia a dia. Como é que tá o teu nicho de clientes hoje? Tu tens clientes de A a Z, assim, em termos de atividade, né? Mas como é que estão eles hoje? A gente acabou enveredando muito para o bem-estar, né? Clientes de saúde, bem-estar, comportamento, porque a gente nicha os clientes assim de acordo com as editorias, né? De matéria onde eles saem, reportagens onde eles saem. Mas historicamente a gente já trabalhou com eventos, gastronomia, turismo. Eu digo que eu preciso entender a história do cliente, muito mais do que o nicho dele, entender se existe utilidade pública ali dentro, se existe história a ser contada, Sim. se existe notícia, né? Sim. E aí, existindo, a gente consegue fazer um trabalho bacana. Ah, que legal, Lu, que legal. Sabe que é muito interessante a gente saber assim o nicho dos clientes e o público que eles atingem, para a gente poder ver como é que a sociedade está lidando com a assessoria, né? Porque ainda há um preconceito quanto à assessoria de imprensa. Se todas as micro, médias e grandes empresas soubessem a importância do profissional de assessoria, o quanto o trabalho dele rende e prospera,
Porque não é gasto, é investimento. Você vai estar investindo na imagem da sua empresa. É fundamental. Sem dúvida, é um investimento em imagem. A gente sabe que imagem agrega valor, né? Você, com assessoria de imprensa, você conquista espaço na mente do seu cliente. Porque você passa a ser lembrado, você passa a ser referenciado. Ah, mas quem foi que te falou isso? Ah, foi o doutor fulano de tal, eu vejo ele sempre na revista, eu vejo ele sempre no jornal. Então imagina, se ele estivesse falando besteira, ele não ia estar falando no jornal e na revista, né? É verdade. É uma prova de autoridade, né? A assessoria de imprensa, ela traz autoridade, ela traz contato com o público, ela abre diálogo. E uma parte que me apaixona muito é a questão realmente de gerar serviço para a sociedade. Porque se numa ponta está o cliente da assessoria de imprensa como fonte, como entrevistado, na outra ponta está o leitor, o ouvinte, o espectador que está consumindo essa informação. Então precisa ser relevante. Eu quero saber quando tu vai realizar um novo evento, que nem aquele evento que tu realizaste lá no Museu da Manhã, que uniu os maiores empresários do Rio de Janeiro. Até para o UFM se beneficiar desse evento, né? Opa! Quando será? Quando será? Fica no ar aí a suspeita, mas pode deixar que eu mando convite. Que beleza, Lu. Lu, agora são 14 horas e 56 minutos, eu quero já começar nossas despedidas, né? E agradecer a todos que estão nos ouvindo, dos 4 cantos do mundo, porque a gente tem ouvintes que nos ouvem por aqui, pela internet, os 28.633 ouvintes que nos ouvem agora, mas mais do que isso, aos ouvintes que nos ouvem via o Dial nas 13 cidades que tem Lula FM, o Dial, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, México, Israel, Estados Unidos e Portugal. Muito obrigado, muchas gracias, thank you so much, porque é um prazer estar falando com vocês e estar passando aí o trabalho da Luísa, que eu tenho certeza que você vai fazer muito cliente lá no México, né? A gente tem clientes lá, a gente tem rádio na Cidade do México, é uma das grandes emissoras da Cidade do México, então mais do que nunca, né? Tu vai morar na Cidade do México? Cidade do México. Olha aí, ela vai poder nos ouvir pelo Dial, que beleza. Sean bienvenidos. Bienvenidos siempre, muchas gracias hermanos mexicanos que estão escutando o programa, muchas gracias sempre. Que beleza. Então eu quero que você se despeça já aos nossos ouvintes, te agradecer imensamente por estar por aqui, que eu sei que é uma luta, você estava lá na Barra da Tijuca atendendo os clientes, aí teve que vir para cá correndo, garanto que você deve voltar para lá ainda, será? Adivinhei? Não, hoje já fico na Zona Sul. Maravilha. Eu esqueci que a Lu agora é minha nossa companheira de Zona Sul, né? Ela tá por aqui. Tô por aqui. Que beleza. Não, agradecer, Maurício, aí o sucesso, né, da Lula e te parabenizar por esse trabalho grandioso que você vem executando na rádio, não só brasileira, mas mundial, através da internet. Porque tudo isso é fruto do seu trabalho diário. Quem assiste, quem escuta, quem ouve falar, só vê a pontinha desse iceberg. Tem muito trabalho de bastidores. Olha. Embaixo d'água, né? Muita madrugada até 3, 4 da manhã, tentando ver ideia, o que eu posso criar, o que pode vir. Sou tua fã, cara. Eu sou teu, né? É recíproco. Então, uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Queridos ouvintes que estiveram conosco até agora, quero agradecer por vocês terem nos recebido e estado conosco e participado dessa conversa. E deixar o teu contato também, Lu, para quem quiser ter interesse em fazer uma assessoria, né? Empresas do gênero, claro, de ambos os gêneros, de todos os gêneros, né? É só me seguir lá no Instagram, @Luiza com S, Medeiros Press de imprensa, que é PRESS, @Luiza Medeiros Press no Instagram, ou acessar o nosso site www.comunicame.com.br. Que beleza. É a Célula FM, nós estamos nos 4 cantos do mundo porque somos diferentes. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente nesta tarde de quinta-feira. Lembrando, sábado tem Mita e a Lula FM estará lá, ao vivo, lá do Jockey Clube do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Boa tarde, valeu, tchau.